quem fala é o Thiago, do canal Ceará. Aqui estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês aqui, trazendo mais notícias aí do nosso Vozão aí, galera, né? Aí, infelizmente aí mais uma baixa aí, né? Infelizmente é uma baixa aí do nosso time aí contra o Santos aí, esse jogo aí. O Richard, né, está com Covid aí, galera, infelizmente aí vamos ter que jogar com Price, né, infelizmente. Mas que ele queima na língua e não faça besteira, porque o Price não passa confiança, infelizmente é a pura da verdade, né, mas é o que tem, né, infelizmente tem que contar com ele e espero que ele nos ajude nesse jogo aí, né, galera. Essa é uma das informações. Antes de mais nada, galera, aí, ó, dá aquele like aí, por favor, ajuda o canal. Estão fazendo aí um sorteio de uma xícara aí do Vozão, bicampeão do Nordeste aí. Chega junto aí, galera, por favor. Dá um likezinho, vai lá no sininho, lá, clica bem rapidinho, não custa nada, é rápido. Antes de mais nada, por favor, né? Estamos fazendo um sorteio da xícara aí, para repetir novamente. Né, R$2,99, a cada R$2,99 depositado aí tem lá na descrição do vídeo aí embaixo para vocês verem aí. Nos vídeos aí anteriores aí, vocês quiserem dar uma olhada aí na xícara, eu tenho feito aí o vídeo com essa xícara aí, né, mostrando aí para vocês. E galera, por favor, chega junto aí, por gentileza aí, né, quando chegar junto aí, ajudar o canal a crescer, porque o Vozão é grande, e nós só temos a crescer, cada vez mais, beleza, galera? Então vamos pra cima, Bem, galera, mais uma vez aí, frisando aí que, né, uma baixa aí no nosso time aí, o Richard, né, nosso goleiro aí que passa confiança, né, está jogando muito bem, né, pegando muita bola aí na meta do gol, né, vai ajudando bastante aí. Infelizmente, né, pegou Covid, essa doença aí, que infelizmente está no nosso cotidiano, infelizmente, né, pois acabou acontecendo isso, né, galera. Aí ele nem viajou, né, e o Price teve, segundo o Sport.com, que é o Price, né, não tem como, os que estão comentando que o Price viajou, né. Aliás, o Richard nem viajou, né? Então provavelmente seja o Price. Aí uma informação também, galera, aí da seleção do Nordeste, né? A Federação do Nordeste aí fez um achado aí com os melhores aí, né? Os melhores do Nordeste aí de 2020, né? Ficou assim, vou mostrar pra vocês aqui, galera. Inclusive vai estar ali na entrada do vídeo aí, pra vocês verem bem direitinho depois, viu? Bem bonitinho, legalzinho tudo. Ó, no ataque ficou o Kleber, né, do Ceará, e o Gilberto do Bahia, né? Na lateral esquerda ficou o Daniel, aliás, na lateral não, desculpem aí, no meio de campo, né, ficou o Daniel pelo lado esquerdo e o Vina pelo lado direito, os dois meio de campo. Na volância aí ficou o Gregory e o Fernando Sobral, né, o Gregory do Bahia e o Fernando Sobral do Ceará. Na lateral esquerda agora na lateral esquerda ficou o Bruno Pacheco e na lateral direita o Samuel Xavier do Ceará, os dois. Na zaga ficou o Maidana, né, fazendo a dupla com o Luiz Otávio do Ceará, e no gol colocaram o Douglas do Bahia, né? Aí se vocês gostaram ou não gostaram, deixa lá nos comentários lá, se vocês quiserem deixar o nome que vocês gostariam para essa seleção, né? Pode deixar lá que eu vou comentar aqui depois para ver como é que a gente pode fazer aí um achado também, né? Porque eles fazem o dele, nós podemos fazer o nosso também, né, galera? Então isso aí é a seleção do Nordeste que eles fizeram, né? E eles premiaram também o melhor jogador do ano de 2020, né? Que foi o Vina, né? Tinha que ser o Vina, né? Aí também era demais. Não botar o Vina eu não concordo. Aí não dá para concordar não, né? O Vina aí foi
o jogador do ano, Vinícius, né? Jogador do ano. Aí, galera, uma notícia boa aí para quem quer ver aí um documentário, né? Um documentário aí que o Ceará crescendo cada vez mais aí nessa parte. Um documentário da Copa do Nordeste, né? Com os 2 títulos, né? Um documentário que o Ceará fez, a diretoria, né? Diretoria e tudo, né? Fizeram um documentário com os 2 títulos aí de 2015 e 2020, né? Da Copa do Nordeste, campeão invicto, né? Será, inclusive, o título do documentário se chama Invicto 2, né? Ele vai estrear dia 25/12, que foi agora, né? No Natal, inclusive, né? 25/12 às 8 horas na Visão TV. Quem quiser olhar lá, vai lá, chega junto lá. Quem viu deixa esse comentário se gostou, né? Com certeza vamos gostar, né? E quem não viu, se quiser saber alguma informação, deixa ali nos comentários, né? Que a gente vai comentar aqui para vocês, beleza, galera? Deixa o comentário, deixa o nome pra gente comentar aqui e dizer o seu nome aqui, viu? Beleza, galera? Outra informação aqui também, antes do duelo contra o Santos, né? Aí gostaria de parabenizar essa atitude aí, essa atitude aí dos jogadores aí, né, cara? No Globoesporte.com, né? Tem aqui uma notícia dizendo que antes do duelo contra o Santos, né? Jogadores do Ceará fazem doações a moradores de rua no Natal, né? O clube vive boa fase na Série A do brasileiro, né? Aí eu peguei essa frase mais importante que eles comentaram, e isso aí é bom a gente passar para vocês, para a gente ver o quanto as pessoas, ainda existe gente boas, né? Gente boas, humilde, né? E que gostam de ajudar as pessoas, né? Aqui no Globoesporte.com ele diz assim, ó, inclusive, ó, deixa eu dizer quem foi que fez essa doação: o William Oliveira, o Clebão, né? O William Oliveira, o Clebão teve outro. O William Oliveira, o Clebão passou, esqueci aqui, né? Mas aqui, vamos lá, foi três jogadores com essa atitude que inclusive eu gostei, né? Depois eu passo para vocês quem foi o terceiro. Aí ele diz assim, ó: é triste você estar na sacada da sua casa comemorando essa data comemorativa que foi o Natal, né, o dia 25 de Natal, né, e olhar lá para baixo, né, na sacada do apartamento, olhar lá para baixo na rua e ver moradores de rua passando fome, frio e outras necessidades, né, galera? Você vê como é as coisas, né? Hoje eu, juntamente com o Cleber, fomos convidados pelo nosso companheiro de trabalho, o William Oliveira, o Saulo Mineiríssimo, inclusive foi o Saulo Mineiríssimo, o Lebão, o William Oliveira e o Saulo Mineiro, né? Que inclusive o William Oliveira que chamou eles dois para fazer essa boa fé, né? Verdade, né? Boa fé. Gostaria de parabenizar eles três aí pela essa atitude, porque só temos a ganhar com essas atitudes, né? Que sirva de bom exemplo aí para outras pessoas também, né? Que tenham condições a mais, né? Que possam ajudar e ajude de coração, que tem mais Deus para dar para vocês todos aí. Então, galera, vamos ficando por aqui. Queria passar isso para vocês. Qualquer coisa, deixa os comentários, dá um likezinho lá, vai lá no seguinte, só dá um like, não custa nada. Estamos participando aqui, fazendo um sorteio para participar com vocês aqui de um brinde, de uma xícara do Vozão aí, né, bicampeão do Nordeste, para ajudar o canal aí. A cada depósito de R$ 2,99 vocês participam e vamos fazer um sorteio aqui. Deixem lá na descrição do vídeo lá, deixe lá nos comentários aí, nossa aí, o seu nome completo, que você ir confirmando o valor que você fez o depósito, se foi 6, se foi 9, né, ou foi mais, né? Deixe lá o seu nome completo, né, a confirmação do valor que vocês depositaram e
deixa o número do zap também do lado, que é para a gente se comunicar com o ganhador, né? Eu quero mostrar aqui que aqui é nós fazemos mesmo, aqui não tem negócio de enganar ninguém não, galera, beleza? Aqui nós fazemos sorteio e vai ter ganhador sim. Vamos passar aqui o nome do ganhador, o endereço, o endereço não, porque aí não pode estar comentando o endereço da pessoa, né? Nem todo mundo gosta disso, né? Mas vamos passar aqui o nome da pessoa e mostrar que ele ganhou. Viu, galera? Então, ajudem o canal aí, porque só temos a crescer. Vamos mostrar para esses clubes aí do sul, porque não são só eles que fazem o canal, que nós também somos grandes e vamos cada vez mais crescer e estamos cada vez mais crescendo, galera. Então, beleza aí, pra cima dele, Rosão, tá chegando a hora, tá chegando o dia, né? Tá chegando o dia desse jogo contra o Santos, mais um duelo decisivo que nós vamos ganhar. Vamos firme, positivo, pra cima deles, Rosão. E é nóis, pai. Valeu, galera, tudo de bom. Deus abençoe a todos e tamo junto.